Moradores da Vila Elisa, na zona norte de Ribeirão, voltam a reclamar da falta de asfalto, calçadas, iluminação e saneamento. O detalhe é que eles pagam o mesmo valor do IPTU dos vizinhos que moram nas vias que têm infraestrutura. A falta de pavimentação nesses poucos quarteirões da Vila Elisa, em Ribeirão Preto, gera revolta. São ruas sem o mínimo de infraestrutura. Não possuem calçadas e nem iluminação. A região também não conta com galerias de água pluvial e uma rede de esgoto. Os resíduos das casas vão para fossas. Situação que impõe aos moradores um modo de vida difícil, semelhante ao de antigamente. Eu comprei aqui em 2011 e construí 2 cômodos lá e vim construindo. Eu construí, mas o bairro ficou parado no tempo. Daqui a pouco não vai ter que cercar as ruas e fazer uma fazenda aqui para ir pro gado aqui dentro, pro animal, pro vaca, cavalo. Né? Do jeito que tá? Do jeito que tá, não dá. As queixas dessa população são antigas. Em 2013, o Jornal da Clube registrou as reclamações da dona Luciana, moradora da rua Ituverava, e olha ela aqui de novo, implorando por melhorias, que até chegaram, mas para apenas parte do bairro. Um investimento de mais de 20 milhões de reais, verbas do Programa de Aceleração do Crescimento em 2014. A dona de casa ainda alega que paga o mesmo valor de IPTU dos vizinhos, que moram em ruas asfaltadas, mas não tem o mesmo benefício. 875 meu IPTU por ano e eu pago. Tenho que pagar, né? Porque se eu deixar de pagar, eu perco a minha casa, né? Que é minha, comprei, paguei certinho, aí eu perco, né? A gente queria pelo menos um asfalto, né? Fazer uma iluminação certinha, né, pra gente. A gente não tá pedindo nada, a gente não tá roubando, né? A gente paga, se for preciso a gente paga. A gente quer viver bem, né, também, né? Aqui o final da Rua Itália ainda é tomado por entulho da construção civil, que impede carros e motos de chegarem ao local. Durante a época mais seca do ano, como essa que enfrentamos agora, a poeira invade as casas. Já no período da chuva, é a lama que afeta o cotidiano dos moradores. A gente comprou terreno para investir, fazer alguma coisa, uma área de lazer, assim, apostando que o lugar ia se pagar, depois com aluguel. Como que a gente termina? Sem água, sem luz, sem contar os assaltos que a gente sofre aqui. Toda vez que você sai, você volta, você não sabe se chega com o seu carro em casa ou com a sua moto. Por conta da escuridão, eles te assaltam à mão armada. Eles estão sem vergonha, eles perderam totalmente a noção, entendeu? Porque não vem polícia, só vem se tiver denúncia, se não tiver denúncia ninguém vem. A gente está aqui totalmente desprotegido, com um lugar que a gente comprou e pagou e volta todo mês no nosso vereador, nos prefeitos, chegou a eleição, tudo certinho. Mas na hora de cumprir com a obrigação deles com a gente, eles não cumprem. Para esse engenheiro civil, as ruas sem a infraestrutura básica são reflexos do descaso e do abandono. Quando você vê uma cidade que gosta de se intitular que ela é global e humanizada e não pensa no ser humano que está morando aqui, eu não sei no que está pensando. Ou seja, é uma situação do que o que eles estão pedindo é o básico, é uma infraestrutura, uma condição melhor de viver. Ou seja, parece que eles são invisíveis aos olhos da administração. Quer dizer, para pagar o imposto, eles são visíveis. Para receber as melhorias, eles são esquecidos. Já esse advogado acredita que a população deva procurar a justiça. A cobrança do imposto predial nessa região não é ilegal, mas seria uma ofensa ao princípio da igualdade entre os contribuintes. Dá para falar em justiça sem dúvida nenhuma, né? Sobretudo porque a pavimentação asfáltica, a coleta de esgoto e a iluminação pública é de responsabilidade da prefeitura. Infelizmente, esses munícipes têm que cobrar, tanto da prefeitura como da Câmara Municipal, que são os poderes, principalmente prefeituras, são o poder que possui a gestão do município, o único capaz de poder resolver essa questão de infraestrutura mínima. Ximene Osório para o Jornal da Clube.
A Prefeitura informou que o bairro será vistoriado para as devidas providências. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube o José Geraldini Júnior, ele que é arquiteto e também urbanista. Geraldini, como nós vimos aí na reportagem da Ximene Osório, as ruas da Vila Elisa são de terra, a região também não tem rede de esgoto e nem galerias de águas pluviais. A Prefeitura deveria se preocupar mais com os moradores, ou seja, ter o mínimo de infraestrutura. Boa tarde a você. Boa tarde. Bom, essa é uma realidade que muitas das cidades brasileiras enfrentam. Não é o caso somente de Ribeirão Preto e não é o caso apenas da região da Vila Elisa. Nós estamos falando de uma região já antiga, um bairro antigo, consolidado, né, na nossa cidade, que tem aí uma relação próxima a vários eixos estratégicos na mobilidade e que é importante e necessária que ela tenha, assim como toda cidade, tenha condições de ter acesso a toda a rede de infraestrutura, não somente o básico, mas a infraestrutura que garanta a qualidade de vida para a população. Nós ouvimos aí a população falando de segurança, né? Então é importante que a gente tenha a garantia do poder público, mas principalmente nos momentos em que a cidade se expande, que ela tenha a solução da infraestrutura no momento da entrega do loteamento, como acontece hoje, que é o que a legislação prevê atualmente. Nos bairros antigos, isso não era uma exigência naquele momento, né, naquela época. Geraldini, a gente viu aí na reportagem da Ximene que o bairro é bastante antigo, mas mesmo assim não tem sequer iluminação pública. Isso demonstra uma certa omissão por parte da Prefeitura? Na verdade, a Prefeitura, seja a de Ribeirão ou todas elas em que enfrentam problemas como esse, elas têm que priorizar os seus investimentos, né? E é importante que a população ela esteja sempre atenta e cobrando o administrador, cobrando a Câmara Municipal, o Executivo, principalmente nos momentos de discussão das audiências públicas, no momento de revisão do plano diretor, e já passou da hora, inclusive, da Vila Elisa entrar em algum projeto estratégico de melhoria, não somente para garantir a infraestrutura, mas para melhorar o desenvolvimento em uma região que também é estratégica para a cidade, por conta até da proximidade com o nosso aeroporto. Não é injustiça demais ou incoerência demais cobrar IPTU de um bairro que não tem infraestrutura nenhuma, Geraldino? Como é que explica isso para o morador? Como já foi colocado antes, existe uma questão legal que prevê a cobrança do imposto predial, territorial, urbano para todos os terrenos da cidade. Independente da existência da infraestrutura ou não, a questão que se coloca aqui é a necessidade da realização da infraestrutura. Imagine se nós tivéssemos que discutir proporcionalidade de imposto nas cidades, seja Ribeirão ou qualquer outra, em função da infraestrutura existente. Isso seria complexo também do ponto de vista da administração pública. Mas é necessário e importante que a população se mobilize, que a população esteja ativa e partícipe nos momentos em que a administração pública discute os temas da cidade com a população. Nós estamos falando de Ribeirão Preto, uma cidade com mais de 700 mil habitantes, uma das mais importantes do interior paulista. É admissível que nesse ano ainda, 2021, a gente tenha relatos desse tipo, de bairros dessa forma ainda, Geraldini? Isso demonstra que ainda temos muito que avançar no nosso desenho de infraestrutura urbana. É importante para apontar que mesmo cidades ricas e que tenham uma receita expressiva e que tenham um PIB expressivo, como é o caso de Ribeirão Preto, ainda sofram com problemas de infraestrutura, de ausência de equipamentos urbanos, de violência urbana decorrente de um problema de falta de iluminação pública ou falta de uso, ou um uso do solo que permita aí, a violência tomar conta do território. Então, isso só demonstra que nós precisamos rever o nosso modelo de planejamento nos municípios do Brasil em geral. José Geraldini Júnior, arquiteto e urbanista, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Obrigado.